Olá! Queria apresentar a você uma pequena coletânea que eu fiz com 10 frases ou insights, como queiram, que eu venho publicando com alguma regularidade em redes sociais, seja aí LinkedIn, Instagram, etc. Normalmente lá elas saem publicadas então o texto, né? Eu resolvi reunir agora então para a gente fazer um bate-papo. São alguns pensamentos, algumas provocações, algumas reflexões. E nessa coletânea aqui eu reuni então 10 desses insights, frases sobre auditoria, sobre a atividade do auditor, ok? Bom, o primeiro deles, eu me inspirei em um empresário e também ambientalista americano chamado Paul Hawken, e ele diz basicamente o seguinte, que uma boa auditoria é a arte de transformar não conformidades em algo que todos na organização quisessem, se sentissem motivados, estimulados a participar das ações corretivas. Imagina que belo desafio para você, auditor, se você conseguisse chegar então no final da sua auditoria e ter absolutamente todos ou quase todas as pessoas daquela organização ávidas por participar, seja da identificação de causas, seja da própria definição das ações corretivas serem tomadas. É um belo desafio para todos os profissionais de auditoria, certo? Número 2. Número 2 também é interessante, uma bela provocação. E na realidade é uma bela provocação que também embute a preparação ou o alerta para um certo tipo de contra-auditoria que ocasionalmente pode acontecer. E diz basicamente o seguinte: sempre que o ego de um auditor participa de uma auditoria, a objetividade deixa essa auditoria. Sempre que o ego aflora, eu perco a minha objetividade, eu perco o meu foco, eu vou ficar um tanto quanto tendencioso para uma porção de coisas. E o alerta que eu queria dizer a respeito de contra-auditoria é que tem diversos auditados que ficam atentos a isso e quando eles percebem que o auditor tem um certo ego, um tanto inflado, eu costumo dizer que eles começam em tudo que é sala que o sujeito vai passar, eles colocam lá um flip chart, porque quando vem, o auditor já se atraca e começa a dar aula, fazer desenhos, esquemas, se bobear até já rascunhar procedimentos. Então, fique sempre muito atento a isso, né? Não deixe que o ego aflore, esteja tão exacerbado assim em uma auditoria, ok? Número 3. Número 3, uma reflexão é a seguinte. Vejam, uma das dificuldades que auditores seguramente possuem é de manter a chamada mente aberta. Não há dúvida sobre isso. Ou seja, a própria 19011, a ISO 19011, ela diz que mente aberta é a minha capacidade, enfim, de aceitar, de conviver com ideias ou pontos de vista alternativos ou diferentes dos meus. E aí eu queria chamar a atenção de 2 pontos, né? Uma das razões para que essa dificuldade da gente manter a mente aberta exista é que, primeiro, muitas vezes o auditor ele superestima o valor, o peso das suas próprias percepções e, ao mesmo tempo, ele subestima a necessidade de conhecer com profundidade o negócio e o contexto do sistema de gestão auditado. Então, sempre pense nisso. Cuidado para não superestimar as suas percepções e, ao mesmo tempo, subestimar a necessidade de efetivamente entender o negócio. Quando a gente de fato entende, fica mais fácil eu manter a mente aberta, porque eu vou conseguir orientar todas as minhas constatações e conclusões para aquilo que de fato faça sentido para um dado negócio. Bacana? Número 4. Número 4, essa eu vou ter que ler porque ela é mais longa, né? Essa é uma provocação nesses tempos agora de startups, negócios inovadores, disruptivos, etc. Então, eu listei aqui 7 questões para a gente refletir, porque eventualmente alguns de nós, bombardeados com tantas informações a esse respeito, a gente chega na organização auditada com algumas expectativas extremamente elevadas. E na realidade não é bem assim. Eu listei então 7 pontos nessa, tá? Em primeiro lugar, nem todo negócio precisa ser um unicórnio. Eu tenho diversos negócios mais tradicionais
que vão ser tão felizes, tão lucrativos, vão ser eficientes, são capazes de atender as partes interessadas numa boa, sem que necessariamente sejam unicórnios. Segundo, nem todos os contextos onde um sistema de gestão está inserido, ele vai ser digital e escalável. Eu posso ter contextos ainda não digitais, talvez analógicos, e não tão escalável, né? Quer dizer, a capacidade dele de crescimento, ela tem lá suas limitações por uma série de razões. Terceiro, nem todos os sistemas de gestão precisam ser excelentes. É claro que nós desejaríamos que todos já estivessem lá, mas o próprio caminho, o próprio processo de eu buscar essa excelência, de eu contar com melhoria contínua, de eu contar com inovação, já é um belo percurso. Quarto, nem todas as pessoas com quem nós vamos nos deparar precisam ser apaixonadas por normas, por padrões, etc. Posso ter vários deles que são meros usuários ou meros cumpridores de padrões e tá para lá de bom da conta. Próxima, nem todos os processos que eu vou encontrar dentro do sistema de gestão auditado precisam ser disruptivos. Eu ainda posso ter processos feitos de maneira tradicional, sem menor problema, desde que estejam dando os resultados, estejam mantidos sob controle, etc. Está tudo ok. Nem todos os resultados precisam ser exponenciais, né? Então, cuidado com isso que a gente vê, lê toda hora, é bombardeado. Eu chego lá numa organização com uma expectativa elevadíssima. Próxima e última, nem todos os produtos precisam ser inovadores. Eu ainda posso ter empresas que operam em ambientes cujos produtos sejam produtos tradicionais e nem por isso aquilo ali tem nenhum demérito. Ou seja, a mensagem final é: pessoal, esquece tudo isso aqui. Na realidade, cada organização, cada negócio, cada sistema de gestão, ele precisa apenas ser. Ele não precisa ser com todos esses adjetivos aí, ok? Pense nisso. Às vezes a gente pode chegar com expectativas muito elevadas e que na realidade seriam totalmente não aplicáveis em muitos casos, ou na maioria dos casos que a gente vai se deparar. Beleza? Mais uma, número 5. Chico Xavier. Fantástico, grande Chico Xavier, como sempre. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Bom, se o que nós precisamos é aprender sobre o sistema de gestão auditado, sobre o negócio daquele auditado, sobre o contexto em que ele opera, naturalmente precisamos aprender. Para isso precisamos ouvir e para ouvir precisamos um pouquinho de silêncio. Próxima. Essa é de um cosmólogo britânico. Na realidade, essa citação às vezes ela é atribuída ao Carl Sagan, tá? Mas esse cosmólogo britânico, o Martin Rees, foi ele efetivamente que formulou essa frase, tá? Bastante célebre e que se aplica bastante para nós auditores. Sempre é um puxãozinho de orelha, um alertazinho importante, né? Ou seja, a ausência de evidência não é evidência de ausência. A ausência de evidência, seja lá do que for, não é evidência de ausência. Ou seja, o fato de eu não ter encontrado não significa que aquilo não existe. Significa apenas que eu não tive evidência, certo? Muito bem. Essa sempre é bom a gente ter bem claro no fundo da mente. Bom, aqui é uma provocaçãozinha quase hilária, mas ela é interessante também. Em tese, eu poderia ter 3 tipos de constatações. Aquelas que são baseadas em evidências, que seria obviamente o desejável. Aquelas que não são baseadas em evidências, que seriam aquelas que carinhosamente poderíamos chamar de inferências. E teríamos uma terceira, pior ainda, que são aquelas totalmente contrárias às evidências. Obviamente, bons auditores, tenho certeza que todos vocês que estão aí nos assistindo, optam e usam apenas a primeira, né? Ou seja, constatações efetivamente baseadas em evidências. Número 8. Número 8 também é interessante. Ao final de uma auditoria, depois que tudo está feito, tem 3 verbos ali que sempre são importantes, né? O que você entendeu sobre o negócio? O que você aprendeu com o contexto daquela organização? E o que você ensinou para o sistema de gestão dessa organização auditada? E isso tudo inclui pessoas, processos e resultados. Quer dizer, esses 3 verbos eu deveria ter eles também guardadinhos firmemente na minha memória o tempo inteiro, né? O que eu de fato consegui entender
o que eu de fato consegui aprender e o que de fato eu consegui ensinar. Não é consultoria, obviamente, mas com as minhas mensagens, etc., algo eu estou compartilhando permanentemente com o auditado. Número 9. Também um alertazinho interessante, né? Vocês sabem que hoje, além do chamado absenteísmo, foi criado aí uma espécie de neologismo que é o chamado presenteísmo. O que seria o presenteísmo? São aqueles indivíduos que estão de corpo presente, né? Mas a mente sabe-se lá onde é que ela está nesse planeta, né? Então, o lembrete aqui é que bons auditores não praticam o presenteísmo, né? Bons auditores estão efetivamente presentes o tempo inteiro, de corpo, espírito, mente, chama lá o que mais você quiser, no que mais você acreditar, mas ele de fato está integralmente presente na auditoria. E a última, deixei guardadinha também uma bela reflexão para você, é a seguinte. Essa é inspirada em uma fala do John Quincy Adams, que foi um dos presidentes, um dos primeiros, foi o 6º presidente dos Estados Unidos da América, tá? E ele tem uma frase que eu gosto bastante, adaptei ela para a auditoria naturalmente. Se as suas ações, falas, relatórios, se elas inspiram os auditados a fazer mais e melhor, a aprender mais e se tornar melhores, você fez uma boa auditoria. Legal? Espero que você tenha curtido. Vou deixar aqui as nossas redes sociais, vocês podem nos acompanhar no Instagram, no LinkedIn, aqui pelo YouTube. Se tiverem interesse, se inscrevam no nosso canal para que vocês sejam avisados, alertados quando nós publicarmos algum vídeo novo. Legal? Mais uma vez, espero que tenha sido útil. Abraço, nos vemos por aí.